Igreja do Senhor, povo de Deus, boa noite. Cumprimento vocês na alegria, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Privilégio poder servi-los com a palavra de Deus. Peço que você abra, acesse a sua Bíblia, texto também que será projetado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós leremos dos versos de 25 a 35 nessa noite. Lucas capítulo 14, versos de 25 a 35. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez, curvando as nossas cabeças em reverência ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e nós sabemos que o Senhor fala conosco. O Senhor é o Deus que se revela. Nós, Pai, em culto, queremos ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. Nós oramos confiados nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós caminhamos com as parábolas de Jesus em Mateus capítulo 13. Mais especificamente na parábola do grão de mostarda, nos versos 31 e 32. E o reverendo Giovanni nos conduziu ao entendimento do texto de que nós não desprezemos os pequenos começos, tal como o ministério de Jesus aos arredores da Galileia, mas que nos mostra o reino de Deus como uma avalanche sem fim e da qual aguarda a consumação dessa presente era. Agora nós nos transportaremos para a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, nos relatos de Lucas. De modo semelhante a Mateus, no capítulo 13, ocasião essa que Jesus se coloca num barco de frente à praia e a multidão o escuta, aqui também Jesus tem uma multidão acompanhando ele. Essa é uma caminhada que Jesus também fala através de parábolas, essa série que nós estamos realizando aos domingos à noite. E o meu convite para você é que você se coloque mentalmente agora, faça um esforço para se colocar mentalmente na cena. Use a sua imaginação. Uma das grandes vantagens interpretativas das narrativas, nós temos visto isso na classe de teologia bíblica, é que nas narrativas nós podemos ver as cenas e o enredo se desenrolar. Então eu peço que você faça esse esforço agora e seja um no meio daquela multidão que acompanhava Jesus. Veja, Jesus começa a falar através de parábolas. Você se esgueira, você pede licença, se acotovela entre alguns, porque você quer ouvir mais de perto o mestre falar. Você quer ouvir as palavras daquele homem. E você ouve os cochichos e a repercussão de alguns eventos recentes que estão narrados no começo de Lucas, no capítulo 14, de um episódio em que Jesus foi convidado por um fariseu. Jesus vai na casa de um dos principais dos fariseus comer pão.
E ali Jesus envergonha muitos dos fariseus, não uma, mas duas vezes. Primeiro com a questão do sábado, com o shalom e o descanso. E Jesus, naquela ocasião, ali na casa do fariseu, ele cura um homem que sofria de um mal terrível, um problema de pele no seu tecido, em que ele acumulava líquidos. E Jesus cura esse homem e mostra para os fariseus a hipocrisia do coração deles, dizendo que se fosse um filho, ou até mesmo um boi, eles socorreriam no dia de sábado. Hipócritas. Mas não bastasse, Jesus ainda observa aquela gana e aquela vontade por vanglória, por honra, dos convidados do fariseu que se colocavam nos primeiros assentos. E Jesus lhes propõe uma parábola, a parábola da grande ceia ou a parábola do grande banquete, mostrando que o reino de Deus não tem a ver com honra e vanglória própria ou de terceiros, mas tem a ver com servir e ser recompensado por Deus. Mais uma vez, Jesus mostra a hipocrisia no coração daqueles homens. Mas enquanto esses burburinhos se condensam no imaginário daquela multidão, e lembre-se, você está caminhando junto com essa multidão, Jesus faz um movimento que não era um movimento esperado. Um movimento que pega muitos de surpresa ali. Porque Jesus está interessado em distinguir aqueles que eram os meros curiosos daqueles que são os verdadeiros discípulos. Então ele lhes propõe uma, duas, três parábolas, as quais vão crescendo em nível de profundidade, eu vou mostrar isso para vocês no texto, a respeito do custo do discipulado. Esse é o tema da nossa noite, o custo do discipulado. Vocês identificaram todas as três parábolas? Dos pequenos começos que nós vimos na semana passada, agora nós somos chamados à grandiosidade de um relacionamento com Jesus. Jesus como Senhor da nossa vida. Ainda como um ouvinte daquela multidão, você ouve as palavras de Jesus. Aquele que não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Espera, isso não é o que nós lemos da nossa versão, não é mesmo? Eu explico para vocês. As novas versões, inclusive a que nós adotamos, a nova Almeida atualizada, ela já vem com a interpretação do texto na escolha das palavras. Mas o próprio João Ferreira de Almeida e os revisores a posteriori, eles escolheram uma palavra mais branda trabalhando no texto. E se você tem aí uma Almeida Revista e Atualizada, vai aparecer o termo aborrece. Aquele que não aborrece pai, mãe, família, não pode ser o meu discípulo. A palavra no original, ela dá um contexto de ódio, de perseguição. Mas aí nós temos um problema. A palavra de Deus não se contradiz, não é verdade? Como que nós resolvemos essa questão? Porque afinal Deus nos chama a amar o próximo e até mesmo amar o nosso inimigo. E como que o texto fala de odiar? A grande questão aqui é que, diferente do uso que nós temos para a palavra amor, ódio, o grego, quando ele é influenciado por antecedentes hebraicos do Antigo Testamento, se refere não a uma emoção, não se refere a uma emoção, mas se refere a um compromisso. E esse compromisso é qualificado em lealdade. Em outros contextos, fica claro que esse amor e ódio significam, na verdade, escolher e não escolher. Quer ver um exemplo? O uso que o apóstolo Paulo faz em Romanos, no capítulo 9, no verso 13, de Malaquias, capítulo 1, quando ele diz, amei Jacó, mas odiei Esaú. Ou seja, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú, ou não escolhi Esaú. Então nós podemos respirar aliviados. Deus não nos manda odiar a nossa família. Mas mesmo assim, aquela multidão foi pega de surpresa, como também nós o somos. Afinal, Jesus está dizendo sobre lealdade e compromissos últimos do coração humano. Ou seja, Jesus está diagnosticando o coração daquela multidão que muito provavelmente estavam ali com pai, mãe, irmãos,
mãe, filhos, filhas. Alguém, muito provavelmente, estou imaginando aqui a cena, isso não está escrito, ou até mesmo se fosse um de nós, poderíamos pensar: quem esse sujeito pensa que é para dizer que eu devo amar mais do que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho? Imagina a multidão se colocando em choque. O contraste do compromisso fica muito bem expressado aí nas nossas versões, dizendo sobre amar mais e não menos. E aí nós temos as palavras: se alguém vem a mim, não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E mais, aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Versículo extremamente mal interpretado e às vezes até banalizado, de forma que vira piada, né? A gente interpreta como se a cruz fosse fulano, fulana, cunhado, cunhada. Aquele fulano é uma cruz na minha vida, eu tenho que tomar e ir até o final. O versículo não está dizendo isso. A cruz era um instrumento de vergonha, de dor, de escárnio público, de zombaria. Coisa para criminoso. Coisa para gente amaldiçoada. Então o versículo está nos dizendo, Jesus está nos dizendo, da radicalidade, do custo máximo que o discipulado pode chegar. Pode custar a nossa liberdade. Pode custar aquilo que nós achamos que é honra entre os homens, a opinião dos outros. E pode custar a nossa própria vida. Esse é o custo máximo do discipulado. O ponto de Jesus é: nós devemos carregar a identidade de filho e filha de Deus a ponto de poder tomarem a nossa vida por isso, por sermos filhos e filhas do nosso Senhor, de Deus. E quanto no nosso meio, em nosso cristianismo ocidental, passariam nesse teste? Passariam nessa peneira? Quantos de nós não tremeremos amanhã diante da lei dos homens, do Estado, que pode nos encerrar de trás das grades por defendermos a nossa fé diante das pautas do mundo? Quantos de nós? Após alertar e alarmar essa multidão sobre o custo de ser um discípulo dele, Jesus continua o seu ensino com as parábolas que virão. A primeira delas é a que dá título à mensagem dessa noite. A parábola do construtor de torre. Jesus nos apresenta aqui uma ilustração bem comum, atemporal, que é de fácil entendimento para todos nós, que diz sobre a necessidade de nós calcularmos o custo antes de nós nos lançarmos num programa ou num projeto de construção. Você que já construiu uma casa sabe muito bem o que Jesus está dizendo aqui, não é? Se você não colocar na ponta do lápis ou da caneta, se você não colocar todos os custos, você corre o risco de ter um projeto, de ter uma casa, de ter uma obra inacabada. E ficando a obra inacabada, o que ela trará? Vergonha. Mas nós não podemos errar na interpretação do texto. E isso é muito comum nas parábolas, porque nós podemos errar por duas vias. Ou nós podemos superestimar o que está no texto, as palavras de Jesus nas parábolas, ou nós podemos subestimar. Por superestimar é ir além do que o texto está dizendo, ir além do que Jesus está nos dizendo. Jesus não está nos dizendo que nós precisamos saber tudo que Deus vai chegar a nos pedir ao longo da nossa vida, e só então nós concordamos antecipadamente, e aí sim nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Não é isso, Jesus não está dizendo isso. Isso não habilita ninguém a ser um verdadeiro cristão. Algo do tipo como se Deus viesse com um contrato de requerimentos e nós dessemos cheque, assinássemos e então pronto, somos feitos discípulos. Não é isso. Jesus está nos dizendo o quanto esse compromisso pode nos custar. Deixando muito claro que pode custar a nossa vida.
Um comentarista muito brilhantemente diz a respeito do texto: se pelo menos em princípio não estamos preparados para entregar cada área da nossa vida ao longo de toda a nossa existência, então nós não estamos tornando Jesus o nosso Senhor, ou amo, acima de todos os senhores humanos, incluindo a nós mesmos. Se nós, em princípio, não estamos preparados para entregar tudo que somos, que temos, nós não estamos, de fato, tornando Jesus como Senhor, o Kyrios da nossa vida. Entregar toda a nossa vida no custo do discipulado inclui entregar as áreas mais difíceis, inclusive elas. Aquelas que nós não abrimos o coração com facilidade, aquelas que nós não confessamos tranquilamente. E aqui eu quero me dirigir aos pais. Pais que estão me escutando nessa noite, de crianças, adolescentes, jovens que estão iniciando a vida adulta. Nós precisamos temer o Deus que destrói sonhos. Isso mesmo que você ouviu. Deus que destrói sonhos. Porque muitas vezes nós estamos dispostos, e talvez você já até fez isso, a colocar na ponta do lápis, do papel, o custo para encaminhar o seu filho, sua filha, para uma vida, para um plano de aposentadoria. Para encaminhá-lo numa boa carreira de direito, medicina, engenharia. Mas sequer passa na sua cabeça que Deus pode destruir o seu sonho, levando o seu filho, sua filha, a uma outra vida, que não uma vida de uma carreira bem-sucedida. E eu não estou falando que isso é errado. Mas às vezes não passa pela cabeça de nós pais, que nossos filhos podem ser tomados, podem ser chamados, podem ser comissionados por Deus como missionários. Como pessoas que vão morrer como mártires, talvez no Oriente, na Ásia. Talvez não vão ter o plano de carreira bem-sucedido que você desenhou para a vida do seu filho ou da sua filha. Mas vão viver na dependência de Deus, de ofertas. E você pensa, não, isso é vergonhoso. Deus pode destruir seu sonho. Você tem que estar com o coração aberto para isso, meu irmão e minha irmã. Porque a leve e momentânea tribulação que nós passamos gera peso de glória, diz Paulo em 2 Coríntios. Muito excelente. Isso me lembra a história de Jim Elliot e Elizabeth Elliot, um casal de missionários norte-americanos que foram servir numa tribo de costumes selvagens no Equador, os Aucas. Jim Elliot e 4 outros missionários, chamados por Deus, disseram a si mesmos: nós vamos pregar o evangelho para esse povo. Nem que isso custe a nossa própria vida. Nem que com isso nós morramos. Mas nós vamos pregar o evangelho para esse povo. E depois de um primeiro contato, que aparentemente pareceu ser bem sucedido, eles foram mortos à lança. Mas a história não para por aí. Elizabeth Elliot conta no seu livro Através dos Portais do Esplendor que ela resolveu perdoar aquela tribo. Mas não só perdoar. Ela resolveu servir também. Aquela história que chocou o mundo na década de 50 lá nos Estados Unidos e que reativou aquela chama missionária. Nos conta na história de Elizabeth Elliot, quando ela foi para uma tribo adjacente aprender a língua, que ela também decidiu no seu coração: eu vou servir essa tribo, mesmo que isso custe a minha vida. E sabe o que é mais impressionante, pais? Ela levou sua filha. E Deus usou aquela mulher. Ela conseguiu o que ninguém tinha conseguido antes. Não pela força dela, mas porque o Senhor quis. Veja o tamanho de desprendimento, tamanho entendimento do custo do discipulado.
Isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas. Isso também me lembra uma experiência pessoal. Permita-me contar. Quando a minha filha nasceu, Cecília, muitos de vocês já veem ela gritando por aí, né? Como diz o reverendo Giovanni, o bom ruído que nós temos na igreja. Nós recebemos aquela dose cavalar de preocupação, ansiedade. Os pais de primeira viagem, vocês lembram do primeira filha de vocês, né? Não foi diferente conosco. E na primeira semana, Cecília precisou ser internada. Icterícia. Comum, né? Mas era um mês muito frio. Vocês se lembram de maio de 2022? Aquele frio que fez, talvez o maior frio das últimas décadas. Ela precisou de fototerapia, só de fraldinha. Aquele pouco calor que a fototerapia recebia não dava para esquentar mediante o frio. Passou-se alguns dias, ela ficou bem, graças a Deus. Nós recebemos em casa uma amiga nossa, esposa de pastor. E ela falou sobre algo que nem tinha passado pela minha cabeça. Uma oração de entrega. Seus filhos são do Senhor Jesus, vocês batizaram, mas vocês já fizeram uma singela oração entregando o filho, a filha de vocês? E ela contou para nós que um dia ela orou a Deus. Disse: Senhor, o Senhor me deu meu filho. Se o Senhor quiser tomar para si, seja feita a tua vontade. O Senhor é soberano. Quantos de nós estamos dispostos nessa noite a voltar a essa oração? Foi assim com o pai da fé, Abraão, ao levar Isaque para o sacrifício. Ele não creu que o Senhor poderia prover o cordeiro. E mais, diz Hebreus capítulo 11, que Abraão creu que se Deus quisesse ressuscitar Isaque, ele ressuscitaria. Uma entrega. Esse também é o custo do discipulado. A segunda parábola diz do rei que vai à guerra, versos 31 e 32. Novamente, o objetivo aqui da comparação é calcular o preço, o custo. Mas, conforme eu disse para vocês anteriormente, essas parábolas elas vão crescendo no nível de profundidade. Há muito mais coisa aqui para nós ponderarmos. Veja que na parábola do construtor, o que pior poderia acontecer? Vergonha, né? Fofoca. E o construtor não conseguiu acabar a obra, olha lá. Pior coisa que poderia acontecer ali era vergonha, escárnio. Mas aqui, um erro de cálculo custa vidas. E nós podemos até interpretar mal o verso 32, que diz sobre enviar uma delegação, pedir condições de paz. Mas no mundo de Jesus, no Oriente, há 2 milênios atrás, essa rendição era uma rendição incondicional. E aqui nós temos um perigo de subestimar as palavras de Jesus. A primeira parábola nos faz perguntar se nós podemos calcular o preço do discipulado. Mas a segunda nos pergunta se nós temos condições de pagar o preço de recusar o chamado de Jesus. Se nós temos condições de pagar o preço de recusar o chamado de Jesus. Das vidas contadas nesse erro de não calcular o custo, a nossa própria vida está em jogo. Se nós vamos passar uma eternidade de comunhão com Deus e com os seus santos, ou se nós vamos passar uma eternidade sobre a presença de juízo e castigo eterno da parte de Deus. Não é algo que nós podemos brincar, ou não é algo que nós podemos deixar para depois, nem sequer para amanhã. Isso nos coloca uma pergunta muito séria que nós temos que fazer mediante o texto. Quem tem sido o rival de Cristo na sua vida? É a carreira, padrão de vida, casa, carros, viagens, lazer, ou mesmo seus filhos, cônjuge, família? É um namoro com um não crente?
Não, Senhor, deixa que daqui nessa área eu faço do meu jeitinho. Eu sei o que eu estou fazendo, Senhor. Lá na frente vai dar tudo certo, porque deixa comigo. Essas coisas não são brincadeira. Hoje ainda, não amanhã, nós precisamos entregar todas as coisas, todas as áreas a Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida ela já não é mais nossa. A igreja e a vida de igreja, tenho falado isso aos jovens, não é mais um acessório de sábado à noite, de uma programação. Não é algo que eu encaixo ali para apaziguar a minha consciência. É discipulado. É o que Deus requer de nós. A nossa vida não é mais centrada naquilo que nós desejamos e queremos por o nosso próprio coração. A vida nossa não é mais aquilo que os outros enxergam, a opinião que os outros têm para dar. Mas é aquilo que Jesus nos diz. Isso é muito sério. E a terceira parábola, conhecida de nós, está aí no restante do nosso texto. O verso 33 diz sobre renunciarmos tudo. Abrir mão de tudo. Para que nada, absolutamente nada, seja primeiro em nossos corações, tenha primazia. E o perigo aqui, mais uma vez, é nós passarmos além do texto. Jesus não está dizendo que nós devemos ficar pobres ou sem recursos. E o que lança luz nesse texto é a passagem do jovem rico, na sequência aí em Lucas capítulo 18. Vai nos dar o correto entendimento do que é esse abrir mão ou renunciar a tudo. Vocês conhecem a história. O jovem rico chega para Jesus perguntando o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus o testa em relação aos mandamentos ao próximo. Né? Não matarás, furtarás, adulterarás. E ele bate no peito, penso eu. Ele diz com um singelo sorrisinho no rosto: Senhor, desde a minha juventude eu tenho observado isso. E aí Jesus diz para ele: mas falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele sai daquela conversa com Jesus muito triste. Por quê? Porque ele era muito rico. O que Jesus fez? Ele mostrou que já nos primeiros mandamentos ele era culpado. Ele tinha outro Deus com D minúsculo diante do único e verdadeiro Deus. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, o resumo da lei. Ele amava o dinheiro. E abrir mão de tudo aqui, então, é renunciar àquilo que pode ser primeiro no nosso coração. Aquilo que se torna ídolo. E mais, é abrir mão de reivindicar algo diante de Deus. Nem a nossa salvação é pelo nosso mérito. Quiçá aquilo que Deus nos dá. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Isso nos leva a algumas implicações. Como que você usa os seus recursos, meu irmão, minha irmã? Você é generoso na obra de Deus, no auxílio ao próximo? Ou você prefere torrar o seu dinheiro com você mesmo, com seus hobbies? Você está fazendo tudo o que é possível para não viver uma vida endividada? Uma vida de mau testemunho, da qual você vive enrolado com a corda no pescoço? Isso também é discipulado. E aí nos é dito na parábola do sal que nós devemos permanecer salgados, ou nós nos tornamos inúteis. O sal verdadeiro, ele não perde o seu sabor, e as pessoas ali no primeiro século, aquela multidão sabia disso. Mas o que era considerado sal naquela época era uma mistura impura de elementos, que podia fazer perder a capacidade de dar sabor, ou mesmo impedir que a comida ficasse podre. Podia perder essa capacidade. Então, perder o sabor é uma expressão que também traduz um termo grego que pode significar, e aqui se aplica bem ao texto, a ficar contaminado. E aquele que perde o seu sabor, ou aquele que fica contaminado, é descrito como alguém que é lançado fora. E o texto é duro, né? Não serve nem para o monte de estrume.
Embora cristãos verdadeiros não possam perder a característica de serem salgados, não possam perder a salvação, verdadeiros cristãos, as pessoas podem dizer que são cristãs, podem enganar as outras e podem enganar a si mesmas, e descobrirem que na verdade nunca foram sal. Mais uma vez, isso é muito sério. Um verdadeiro crente, ele não consegue, ouça bem, ele não consegue viver no pecado. Um verdadeiro crente sempre caminhará em arrependimento e santidade. Aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Uma caminhada com Jesus, da qual nós estamos nos tornando perfeito tal como Ele é, tal como a sua estatura. Mas nós podemos enganar a nós mesmos, enganar os outros. E essas parábolas nos chamam ao arrependimento. É tempo oportuno. Convite ao arrependimento. A entregarmos tudo da nossa vida, inclusive nossos filhos, mas também de renunciarmos tudo aquilo que esteja em primeiro lugar no nosso coração. Convite ao arrependimento. Só há uma maneira de viver no pecado e usufruir os privilégios da igreja. É viver uma vida de lobo. Mas graças a Deus, que Deus tem dado os olhos aos pastores e ao rebanho, para que a igreja continue sendo purificada pelo Espírito Santo. Quero concluir essa palavra lembrando das palavras dos discípulos em João capítulo 6, ocasião aquela em que Jesus fala de alimentar-se da carne e do sangue dele, e os discípulos dizem, duras palavras, quem poderá ou quem pode suportá-las? Mas aí nós nos lembramos, meus irmãos, que é pela graça de Jesus. Talvez você olhe para a sua própria força de vontade, você olhe para o discipulado, você veja uma coisa e outra e fala, eu não vou dar conta. Você por você mesmo não vai mesmo. Talvez você se lembre de... Você se lembra de quando você tentou aprender um instrumento, mas morreu no meio do caminho. Pagou o plano anual da academia, fez 3 meses, morreu no meio do caminho. Aí você compara essas coisas com o custo do discipulado, você pensa, não vou dar conta. Essas coisas têm um peso eterno, muito pequeno, ou talvez nenhum. Mas o discipulado é sério demais. E você se pergunta, o que eu faço? É pela graça, meus irmãos. É pelo poder de Deus, o qual você deve buscar, certamente, se você ama Jesus. Obrigado. O discipulado, se você ama verdadeiramente a Jesus, acontecerá na sua vida, porque é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade, Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 13. E aqui eu quero lembrar com vocês alguns versos para nós terminarmos e pensarmos algumas aplicações do texto que nos diz sobre o discipulado. João 13:35 diz, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 8:31 e 32 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Texto semelhante. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E por último, João 15, apenas alguns versos. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor.
Busque a Deus todos os dias. Essa é a única aplicação que eu quero fazer com vocês no texto nessa noite. Lembrando do sermão no domingo passado, não negocie ou não despreze os pequenos começos. Aquilo que nós julgamos pequeno na agenda e na rotina. Hoje eu acordei atrasado para o devocional, amanhã eu faço. Não negocie isso, meu querido. Não deixe isso se tornar um padrão na sua vida. Lute com todas as suas forças e você verá que, na verdade, as suas forças são a capacitação de Deus que está te dando força. Deixa eu fazer mais uma aplicação, então, para a gente encerrar. Não deixe que nada rivalize com o Senhor na sua vida. E essa é uma noite propícia de oração e entrega. Ao orarmos agora no final, peça ao Espírito Santo que sonde você e mostre em quais áreas do seu coração os amores estão desequilibrados. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano e Deus de amor, Tua palavra nos constrange. A Tua palavra nos fala ao coração. Responde aos nossos anseios, ao passo que nós também somos confrontados naquilo que ainda estamos ou somos falhos diante de Ti. Pai, nessa noite, eu quero orar pensando em cada um dos meus irmãos aqui, para que mais uma vez, Senhor, nós entreguemos tudo ao Senhor. Tudo é do Senhor, o Senhor faz conforme Ele é da Tua vontade, mas muitas vezes nós resistimos à Tua vontade. Nessa noite, Pai, eu peço e oro para que o Senhor quebre essas amarras na vida dessa igreja, de cada um que está aqui nessa noite. E que nós entendamos, através do texto, o custo do verdadeiro discipulado e que pela graça do Senhor Jesus, amanhã seja, hoje ainda, seja um dia alegre, por sabermos que nós estamos firmados e alicerçados na boa obra, na obra excelente do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos garante a salvação e nos garante a santificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.